Você já pensou em ser dono de lajes corporativas, escritórios comerciais, galpões logísticos e também shoppings por menos de R$100? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Matheus Amaral e você está no canal chamado Amor, Eu Tenho um Plano. Todas as semanas a gente grava conteúdos exclusivos sobre finanças pessoais, investimentos e vendas. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui, porque todas as semanas a gente vai produzir conteúdo exclusivo para vocês. E hoje a gente vai falar sobre um investimento que eu gosto bastante, chamados fundos imobiliários. Quando eu era muito pequenininho, meu pai me falava assim: Matheus, você quer se aposentar com qualidade? É muito simples, você vai comprar várias casas, colocar elas para alugar e você vai viver de imóveis e de aluguéis. Eu achava incrível essa ideia, eu sempre gostei de jogar banco imobiliário e eu achava que seria muito fácil começar a comprar as minhas casas e botar para alugar. Quando eu fiquei um pouquinho maior, eu percebi que a renda que eu tinha estava muito distante, primeiro, para que eu comprasse a minha própria casa e segundo, para que eu colocasse essa casa para alugar para essas pessoas. Foi então que eu conheci, dentro do mercado financeiro, esse produto chamado fundos imobiliários. Como é que funciona os fundos imobiliários, Matheus? Um grupo de pessoas se junta através de fundos imobiliários para comprar imóveis. E o que é mais interessante? Por serem várias pessoas e ter uma quantidade alta de investimento, você pode diversificar comprando diversos imóveis. Eu listei quais são as 5 características mais importantes e por que eu gosto tanto dos fundos imobiliários. A primeira característica que eu acho muito simples é a praticidade. Por quê? Porque se você já comprou, já vendeu uma casa no mercado tradicional ali, você sabe o quanto que custa um corretor imobiliário ou qual é a burocracia que você vai ter de fórum para registrar sua nova casa. Todos os fundos imobiliários, eles são negociados na bolsa de valores, a famosa B3. Ou seja, com apenas um clique você pode comprar e vender cotas desse fundo. Ou seja, a burocracia é muito baixa e você se compra ou se desfaz um ativo por menos de um segundo. A segunda característica que eu acho muito interessante dos fundos imobiliários é o fracionamento. O que isso quer dizer? Quando você compra um imóvel no mercado tradicional, você gasta lá R$150 mil, mas se você precisar de R$15 mil para fazer alguma coisa, você teve um problema financeiro, você não pode se desfazer de uma parte do imóvel, por exemplo, vender a porta e a janela, não tem como. Você tem que vender às vezes o imóvel todo. Então eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, muito recurso, milhões e milhões em imóveis, só que elas tiveram que vender esses imóveis a preço de banana porque elas precisavam levantar um capital rápido. Ou seja, quando o mercado não está comprando seus imóveis, você precisa se desfazer dele inteiro. Uma característica muito interessante nos fundos imobiliários é a praticidade de você poder vender parte desse imóvel. Então, se eu crio uma carteira, eu tenho lá R$150 mil de fundos imobiliários, eu posso vender algumas cotas que representem uma parte disso, por exemplo, R$15 mil, isso vira dinheiro e eu posso resolver meus problemas. Então, eu gosto muito de ativos que sejam líquidos. O que é a liquidez, Matheus? É a capacidade de você transformar esse ativo em dinheiro muito rápido e os fundos imobiliários são perfeitos para isso. A terceira característica que eu gosto bastante são inquilinos de qualidade. Geralmente, quando você tem um imóvel tradicional, pode ser uma casa, um imóvel comercial, você geralmente tem uma pessoa e essa pessoa representa 100% do aluguel e se ela sai, a sua renda com o aluguel cai bastante, cai para zero. A característica mais importante dos fundos imobiliários é que geralmente eles alugam para grandes empresas como bancos, empresas listadas em bolsa, empresas que têm o estoque ou a laje corporativas. Então, primeiro, a qualidade do inquilino é melhor. E segundo, às vezes como ele tem um imóvel inteiro alugando, você tem vários inquilinos. Ou seja, você não está assumindo o risco de uma pessoa só, e sim de uma carteira. Então, por exemplo, existem vários imóveis que estão ocupados 70%, 80%. Ou seja, eles têm 20% de taxa de vacância. O que é taxa de vacância? É a parte do imóvel que está parada, que ainda não está alugado. Então você pode ter percentuais de ocupação e isso diminui muito o seu risco. Uma coisa que eu gosto também de olhar bastante nos fundos imobiliários são os fundos multi-inquilinos, multi-região e multi-imóveis. Se você tiver essas 3 características, a sua diversificação é muito maior e o seu risco é muito
muito menor. A quarta característica que eu gosto bastante dos fundos imobiliários é porque eles são ótimos geradores de renda. Os fundos, por si só, eles são obrigados a distribuírem os aluguéis, que a gente chama de rendimentos, todos os meses. Ou seja, se você tiver uma carteira de fundos imobiliários, você vai receber mensalmente uma quantia recorrente. O que é mais interessante? Hoje, ainda no Brasil, esses rendimentos não são tributados. Diferente de você, se você tivesse uma casinha e colocasse para alugar, você teria um imposto de renda como se fosse a sua renda, né? Até 27,5 lá. Fundos imobiliários ainda não são isentos, ou seja, se você recebe 5 mil reais de rendimentos, esses 5 mil reais ficam na sua conta e você pode usar ou pode reaplicar. E a última característica é, por conceitualmente, os imóveis acompanham, né? Historicamente, os imóveis acompanham a inflação. Conforme você investe nos fundos imobiliários, existe uma valorização das cotas. Historicamente, essa valorização das cotas acompanha a inflação. Então, se você investe o seu dinheiro, ele está atrelado à inflação, ou seja, ele cresce no tempo e você ainda recebe os rendimentos para compor a sua carteira e comprar mais e mais. Então, eu gosto muito porque são investimentos um pouco mais seguros, que as ações eles variam menos e você pode ter rendimentos mensais. Então, para você que é um iniciante, vai ficar muito mais fácil. Eu espero ter te ajudado a entender um pouquinho do mercado de fundos imobiliários. E pensando nisso, eu criei um material exclusivo para você se aprofundar. Clica aqui abaixo para conhecer um pouquinho mais sobre alguns fundos imobiliários. Eu separei alguns cases aqui para vocês clicarem, entrarem no site, conhecerem melhor e quem sabe aí dar o primeiro passo para fazer seu primeiro investimento e comprar seu primeiro fundo imobiliário. Então, beijo para vocês, beijo no coração. Clica aqui abaixo e pega o meu resumo, que eu tenho certeza que você vai começar a ser um investidor de imóveis o mais rápido possível. Tamo junto, um abraço.